Orar é importante, a gente se conecta com Deus. Jejuar é fundamental, a gente sensibiliza nosso espírito, enfraquece nossa carne, mas o que nos limpa é a palavra. Está escrito assim. Sabe aquela ideia maravilhosa que você teve, que te gerou muito dinheiro no teu negócio? Foi Deus quem te deu. Sabe a saúde que você tem? Sabe por que você está de pé? Não é porque você tem um plano de saúde bom que te leva no Einstein ou no Sírio-Libanês. É porque Deus te deixa acordar todos os dias. Sabe tudo que você passou na vida, de bom e de ruim, do bairro que você nasceu, da família que você veio, das coisas que você achou muito legal e das coisas que você achou péssima na tua vida? Deus permitiu para você ser exatamente a pessoa que você é hoje. Você está no ponto favorito de Deus. Ou seja, não importa de onde você veio, para onde você está indo, sem Jesus, nada você pode fazer. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15. Nós vamos começar pelo versículo 16 e depois nós vamos voltar ao versículo 1, onde eu vou expor o capítulo para que a gente consiga entender o que Deus quer falar conosco. João 15:16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, a etimologia da palavra é vos destinei, dei esse destino, para que vocês possam ir e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vou repetir esse versículo. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, eu destinei vocês para irem e darem frutos, e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem para Deus, Ele conceda para vocês. Então a primeira coisa que você tem que entender nessa noite é o seguinte: quando você estava no ventre da tua mãe, onde você não escolheu o lugar que ia nascer, você não escolheu o bairro, a família, você não escolheu a situação pelo qual você veio ao mundo, enquanto você não tinha poder de escolha alguma, porque você era informe, você era fora de forma ainda, no ventre da sua mãe, Deus já olhou para você e sabia do teu nome antes mesmo dos teus pais decidirem qual seria. Quando você nasceu no lugar que você nasceu, Deus já tinha escolhido, e Ele tinha escrito todos os dias da tua vida, inclusive os dias ruins, para que em tudo que você fizesse, você pudesse dar frutos. Repita comigo, dar frutos. E dar frutos tem um objetivo, segundo o versículo que nós lemos. É porque quando damos frutos, tudo que pedimos a Deus em nome de Jesus, Ele nos... Foi isso que nós lemos? Foi. Então Deus nos escolheu antes mesmo de nós o escolhermos, nos destinou a dar frutos, frutos que vão permanecer, seus frutos não serão perdidos, e esses frutos vão ser o penhor de que tudo que você peça a Deus em nome de Jesus, Ele te conceda. Para pensar em algo que você precisa muito hoje. Deus te destinou a dar frutos, para que com esses frutos você tenha prova diante de Deus, e falar, eu posso pedir. Por que você pode pedir? Porque tua palavra diz que se eu tiver os frutos que permaneçam, eu posso pedir o que eu quiser diante de Deus e me será dado. Tiago, eu já pedi um monte de coisa e não fui respondido. Então vamos começar pelo capítulo 15, versículo 1. Abra comigo, deixa sua Bíblia aberta, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará, e vão apanhá-lo e lançar ao fogo para queimarem. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e assim vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito... Meu Deus, quem está acompanhando? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Agora vamos entender o que Deus quer falar conosco, através de 5 pontos principais nessa mensagem. O primeiro ponto é que Jesus está dizendo que Ele é uma videira. Ele poderia ser qualquer árvore. Uma bananeira, uma palmeira. Ele poderia ter usado qualquer árvore, mas qual o nome da árvore que ele usou para se dar um tipo, para dar um modelo do que ele é? Qual o nome da árvore? O que a videira produz? Alguém tem dúvida? Ficaram todos em silêncio? A videira é uma árvore especial que produz uva para vinhos, por isso se chama videira. Uvas especiais para vinhos. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. O vinho na Bíblia tem vários significados, como alegria, como salvação, tomarei o cálice da salvação. E Jesus está falando: eu sou a videira. Nesse teatro da vida, eu sou uma árvore. O meu Pai, o Pai Celestial, é o agricultor, é o viticultor, é quem cuida da árvore. E vocês são os ramos que saem desse caule, que saem da árvore. Então no teatro da vida, nós temos 3 personagens: a videira, o agricultor e a gente, que representamos os ramos. E ele diz a partir do versículo 2 que todo ramo que estando em mim, então presta atenção, por favor, nós precisamos aprender a ler e interpretar o texto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, então Deus não está falando de quem está lá fora. Todo ramo que estando em, ou seja, você está conectado na videira, mas não dá fruto. Você está conectado em Jesus, mas continua falando mal dos outros. Você está conectado em Jesus, mas não perdoa ninguém, só quer ser perdoado. Você está conectado em Jesus, mas quando erra não se arrepende. Você está conectado em Jesus, mas não olha para o bem de ninguém. Você é egoísta, só pensa em você. Todo aquele que está conectado em mim, mas não dá bom fruto, ele corta. Ele quem? O agricultor, Deus Pai. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele não está falando da gente aqui não, ele está falando dos discípulos, dos 12. Ele está falando o seguinte, ó, vocês estão podados, vocês estão prontos para dar mais frutos, porque vocês estão sendo limpos pelo que eu estou pregando todo dia. Porque a única coisa que limpa os ramos que somos nós é somente a palavra.
Vir ao culto é importante, a gente entra em comunhão. Orar é importante, a gente se conecta com Deus. Jejuar é fundamental, a gente sensibiliza nosso espírito, enfraquece nossa carne. Mas o que nos limpa é a palavra. Está escrito assim. Então a gente começa a entrar numa complexidade nessa história, porque eu sou apenas um ramo que está conectado numa árvore chamada videira, tem um agricultor que cuida dessa árvore, e se eu estiver conectado nessa árvore e não der o fruto que é a uva, se eu não frutificar por qualquer motivo, eu vou ser cortado fora. Eu vou ser desconectado da videira. Isso quer dizer que eu estava conectado, mas porque não fiz minha parte, fui jogado fora. Essa é uma das poucas passagens bíblicas que a Bíblia, a palavra, dá a entender que seremos jogados fora. Por que uma das poucas palavras? Porque a palavra de Deus é muito acolhedora. Vinde a mim todos que estão cansados. Não importa o seu pecado, vem para mim, o sangue de Jesus perdoa. Mas aquele que está em Jesus e não dá fruto, a Bíblia diz que ele é arrancado, jogado no chão, e como qualquer galho seco, pegam e jogam na fogueira. É jogado no fogo. Então a primeira coisa que eu aprendo, para quem vai anotar, é que se eu estou em Jesus e não frutifico, não dou os frutos desta videira, não é os meus frutos não, não é o fruto, não é meu resultado no trabalho, não é meu faturamento não, é os frutos da videira. Não pode ser meus frutos. Um galho que está conectado na videira não dá melancia, não dá manga. Eu dou fruto de acordo com a árvore. Quais são os frutos de Cristo? Amor, perdão, refrigério, paz, bondade, justiça, esperança. Se eu não dou esses frutos, eu vou ser cortado. Então todos os dias eu preciso rever minha vida. A vida do crente não é fácil. Repete comigo, a vida do crente não é fácil. A vida do crente não é fácil. Porque todo dia você tem que olhar para você mesmo e se perguntar: já que eu estou em Cristo, eu estou dando os frutos desta árvore? Eu estou dando os frutos que a videira dá? Eu estou dando alegria para as pessoas, ou eu sou uma tristeza na vida das pessoas? Eu sou um cálice de salvação para as pessoas, ou eu desvio as pessoas por causa do meu comportamento? Porque eu brigo até pela vaga de estacionamento. Eu não consigo deixar nada para lá, tudo eu acho que é para mim. Afinal de contas, os meus frutos correspondem com a árvore que eu estou conectado, ou eu faço o que eu quero da minha vida? Porque eu não sei se você percebeu, mas ao se tornar um cristão, ou seja, um seguidor de Cristo, não um evangélico, não um frequentador de igreja, mas um seguidor de Cristo, você morreu para você e agora Cristo vive em você. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Então já não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Qualquer coisa diferente disso é brincar de religião, mas não é cristianismo. Então a primeira coisa que eu aprendo é que quem não dá fruto será cortado e lançado fora. Uma das piores sensações para o ser humano é a sensação de ser jogado fora. Abandono. Alguém dá as costas para você. Desprezo. O ser humano não consegue lidar com desprezo. Imagina você ter que lidar com o desprezo de Deus. Quem suportaria o próprio Deus dar as costas para você? Quem suportaria isso? Se você já fica tomado de sentimentos ruins quando um colega de trabalho faz isso contigo. Mas uma das poucas vezes que nós encontramos na Bíblia que Deus pode te jogar fora, não é nem pelos seus pecados, é pelo abuso de você estar nele e não estar dando fruto. Mas a segunda coisa que nós aprendemos no capítulo 15 de João é que quem dá fruto, de qualquer maneira vai continuar sendo limpo. Ou seja, você nunca está bom o suficiente. Por quê? Porque você é ser humano.
Por quê? Porque você é pecador. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Por quê? Porque só a palavra nos limpa e é todo dia que ela nos limpa. Então, apesar de eu estar fazendo a coisa certa, ou seja, eu estou dando frutos, ainda assim, eu continuo sendo limpo. Quem me limpa? A palavra. É por isso que todos os dias, repete comigo, todo dia. De novo, todo dia. Eu preciso ter contato com a palavra. Escuta podcast, coloca louvor alto no carro, bota pregação, lê a Bíblia, faz do jeito que você quiser, mas todo dia seja limpo pela palavra. Esse dia eu estava andando na rua, no aeroporto, um rapaz me parou e falou assim, é o Thiago Brunet? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, só para te dizer que eu sou empresário há 15 anos, há 15 anos eu fraudava o governo. Eu escutei um podcast seu, acertei toda a minha dívida e a partir de hoje eu não faço mais isso. Ele não escutou uma pregação na igreja. Ele nem é da igreja. A palavra não é exclusiva do altar. Ele escutou um podcast. Ou seja, em vez de você perder tempo escutando coisas que não edificam, sejam limpos pela palavra. A terceira coisa que eu percebo no capítulo 15 de João é que sem Jesus, que é a videira verdadeira, nada podemos fazer. Olha o que ele fala no versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Repete comigo, muito. É a primeira vez que vai aparecer a palavra muito fruto. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe aquela ideia maravilhosa que você teve, que te gerou muito dinheiro no teu negócio? Foi Deus quem te deu. Sabe a saúde que você tem? Sabe por que você está de pé? Não é porque você tem um plano de saúde bom que te leva no Einstein ou no Sírio-Libanês. É porque Deus te deixa acordar todos os dias. Sabe tudo que você passou na vida de bom e de ruim, do bairro que você nasceu, da família que você veio, das coisas que você achou muito legal e das coisas que você achou péssima na tua vida? Deus permitiu para você ser exatamente a pessoa que você é hoje. Você está no ponto favorito de Deus. Ou seja, não importa de onde você veio, para onde você está indo, sem Jesus, nada você pode fazer. Você não consegue se arrepender se o Espírito Santo não te convencer. Esse dia eu estava pensando, estava numa viagem com o Bispo Bruno, e estava pensando em algumas coisas que aconteceram nessa viagem. E eu parei para pensar no seguinte: eu nem procurei tal coisa, o Espírito Santo que veio. Se o Espírito Santo não me convence, tem coisa que eu não percebo. Nós dependemos tanto de Jesus, que até para se arrepender ele tem que dar o toque. Vai continuar, está errado isso. Tem gente que se acha autossuficiente. Tem gente que acha que veio para cá hoje à noite porque quis. Jesus que te atraiu para cá. Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um plano para a sua família. E Ele está te dizendo que nenhum dos seus vai se perder. Seus filhos não vão se perder. Os filhos dos teus filhos não vão se perder. Nenhum dos teus será perdido, diz o Senhor. A única coisa que nós precisamos fazer é no nosso coração entronizá-lo. Ou seja, reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Eu sei que eu vou dormir hoje à noite, mas eu não sei se eu vou acordar. Porque eu dependo de quem? Eu dependo de Jesus para devolver a minha alma. Se eu acordar amanhã de manhã, tomara que eu acorde, eu continuarei minha vida perguntando o seguinte: Senhor, o que você espera de mim hoje? Porque sem Jesus eu não consigo fazer nada. E se você tentar fazer, você vai achar que está conseguindo fazer sozinho. Daqui a 1 ano está se arrebentando, daqui a 2 anos está perdido, daqui a 3 anos está no fundo do poço, aí volta de novo, ponto zero com Jesus. Ah, Jesus, me perdoa. Vamos começar de novo. Então eu estou economizando o seu tempo com essa palavra. Sem Jesus, nada
você consegue fazer tudo que aconteceu na tua vida, foi escrito por Ele para você estar exatamente onde está hoje. Quarta coisa que eu aprendo, que se a gente permanecer nele, está no versículo 7, e as palavras dele, que nos limpam, permanecerem em nós, nós vamos poder pedir qualquer coisa, e vos será feito. Aqui entra um mistério bíblico interessante, bispo. Como Deus ousa dizer que nós vamos poder pedir qualquer coisa e Ele vai nos dar? Me explica isso. É por causa do que Ele disse antes de prometer isso. Ele falou assim, se você estiver em mim, e as minhas palavras, que são a causa de você estar limpo, permanecerem em vocês, vocês vão poder pedir qualquer coisa. Ou seja, vocês vão estar tão limpos que não vão pedir besteira. Como vocês estão em mim, vocês vão pedir somente o que eu quero, somente a minha vontade. Por que eu vou fazer tudo que vocês pedirem? Porque tudo que vocês querem pedir, eu que botei no seu coração, porque você estava conectado na videira verdadeira. Eu já te limpei para que você não peça coisas que não tem nada a ver. Vocês já estão limpos pela palavra. Pode pedir qualquer coisa que eu faço, porque você vai pedir a minha vontade. Mais interessante ainda, versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. A gente pensa que glorifica a Deus porque posta versículo bíblico no Instagram. A gente acha que glorifica a Deus porque fala em língua na frente de todo mundo. Eu lembro que eu era adolescente, não era comum um crente ir em rede nacional. Eu estava vendo o Jô Soares, 20 e poucos anos atrás, e uma pessoa que se converteu, que era famosa, foi no Jô Soares. E o Jô Soares disse, como é que é ser convertido? A pessoa falou assim, primeiramente eu peço licença para falar em línguas. E começou a falar, estou glorificando a Deus. Eu era crente desde criança, filho de pastor, neto de pastor, e fiquei escandalizado. Eu fiquei imaginando porque é do mundo vendo aquilo. A pessoa realmente achava que estava glorificando a Deus, porque em rede nacional estava falando em línguas. Ela não fez por mal não, ela achava que estava glorificando a Deus. A gente acha que está glorificando a Deus porque coloca no nosso carro, foi Deus que me deu. Estou mostrando para todo mundo que Deus que me deu esse carro. Ainda é carro velho ainda, envergonhando. Ah, gente. Bota no carro novo. Espera comprar um novo para falar que foi Deus. Mas a Bíblia diz, não é o que você acha, não é o que dizem por aí. A Bíblia diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Eu só glorifico a Deus quando eu dou fruto. Aí continua dizendo assim, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu só posso dizer que eu sou discípulo se eu dou fruto. Então se uma pessoa for buscar em mim amor e não encontrar, eu não estou dando fruto. Se uma pessoa for buscar perdão em mim e não encontrar, eu não estou dando fruto. Se uma pessoa for buscar paz em mim e só encontrar perturbação, eu não estou dando fruto. Porque a árvore na qual eu estou enxertado só dá isso. Ou seja, nós quando estamos enxertados na videira verdadeira, nos tornamos a réplica disso. Nós damos o mesmo fruto disso, nós somos alimentados por isso. A pessoa quando começa uma amizade contigo encontra paz ou perturbação? Lealdade ou fofoca? O vizinho quando se muda para o seu lado encontra acolhimento ou desprezo? Quando alguém te fere, essa pessoa recebe perdão ou um outro tapa mais forte? Porque nisso saberão que vocês são meus discípulos. Nisso será glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Esse muito fruto não é meu faturamento da empresa. Esse muito fruto não é a quantidade de filhos que eu tenho. Esse muito fruto não é se minha casa é bonita ou não. Esse muito fruto é se eu estou dando o fruto que sai desta árvore que é Jesus. De Jesus sai amor, de Jesus sai perdão, de Jesus sai justiça, de Jesus sai bondade, longanimidade, domínio próprio. De Jesus sai essas coisas.
De Jesus sai arrependimento. De Jesus sai humildade. De Jesus sai desculpa, eu não vou fazer mais, desculpa ter te implicado contigo, ter implicado com você, irmão. De Jesus sai quebrantamento. Esses são os frutos que as pessoas vão olhar para a gente e falar, esse é um discípulo de Cristo. Esse não é membro de uma igreja, esse é discípulo de Cristo. Esse não é um evangélico, esse é discípulo do próprio Cristo. Eu olho para ele, é como se eu estivesse vendo Jesus. Porque eu estou dando o mesmo fruto que Jesus deu enquanto esteve aqui na terra. Mas isso não é possível pelas minhas obras. Isso só é possível pela limpeza da palavra. Se eu perco a palavra, eu perco o fruto. Se eu perco o contato com a palavra, eu encerro meus frutos. Mas se eu sou limpo pela palavra, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que eu continuo dando muito fruto. E eu começo, da mesma forma que a gente acaba viciando em coisas ruins por causa da endorfina, da dopamina, por causa de tudoína no cérebro, a gente agora começa a viciar em coisa boa. A gente começa agora a querer fazer o bem para os outros. Agora a gente entra no campeonato de quem doa mais para os pobres e não de quem humilha mais as pessoas. Agora inverte a ordem das nossas prioridades. Eu já não estou preocupado com os egoísmos do meu eu, mas eu estou focado no próximo, como eu posso ajudar quem está do meu lado. Porque eu estou sendo limpo pela palavra, e quem está sendo limpo pela palavra está sempre crescendo, é de glória em glória. Quem está sendo limpo pela palavra está sempre se arrependendo, afinal de contas somos seres humanos. Quem está sendo limpo pela palavra está dando tanto fruto que de longe as pessoas falam, lá vai um discípulo de Jesus. Quem está sendo limpo pela palavra está glorificando o nome de Deus, de verdade. Por quê? Porque está dando frutos. As pessoas olham para você e falam assim, eu queria esse Deus. Quando foi a última vez que olharam para você e falaram assim, eu quero servir o Deus que você serve? Por quê? Por causa de como você é. Qual foi a última vez que te falaram isso? Meu Deus. Não vou pedir para levantar a mão para não ter escândalo. Qual foi a última vez que perguntaram, onde você vai? Porque eu queria ter o comportamento que você tem. Quem é o teu Deus? Porque eu queria amar como você ama. Qual é a sua igreja? Porque eu queria perdoar como você perdoa. Eu queria ter a paz que você tem. Eu queria pensar nos outros como você pensa e não somente em mim mesmo. Qual foi a última vez que te perguntaram isso? E aqui nós voltamos agora para o primeiro versículo que nós lemos. Versículo 16. Começamos com esse versículo. Não foram vocês que me escolheram. Você que está em cima, você que está na internet, você que está aqui embaixo. Não foi você que escolheu Jesus. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Sabe por que você está aqui hoje à noite? Porque teu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Ele lembrou de você. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus te escolheu. Ele te chamou pelo nome quando seus pais ainda não tinham dado esse nome. Ele já sabia que você estaria aqui. Ele te escolheu. E para que Ele te escolheu? Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu que vos escolhi, a vós outros, e vos destinei para que vocês deem frutos. Sabe qual é o nosso destino em Cristo? Dar frutos. E frutos que vão permanecer, a fim de que tudo, quando pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Esse é o versículo 16. E é por isso que Deus vai conceder tudo que nós pedirmos. Porque agora nós temos a consciência que nós não vamos pedir algo segundo o nosso egoísmo, a nossa vontade, mas conforme a vontade daquele que nos limpa todos os dias. Nós vamos pedir algo que vai contribuir com todos e não somente comigo.
nós vamos pedir algo que glorifique o nome de Deus. Deus te tirou de lugares que você nem deveria ter entrado. Para pensar do lugar que você nasceu e onde você está hoje. É coincidência? Não, Deus te escolheu. Para pensar os rumos que você poderia ter tomado na tua vida em alguns momentos. Se Deus não tivesse intervido naquela situação, será que você estaria aqui hoje? Se Deus não tivesse entrado com livramento naquele ano, você estaria aqui hoje? Se Deus não tivesse colocado tal pessoa na tua vida para falar do amor de Jesus, para te patrocinar, para fazer você escutar a palavra, você estaria aqui hoje? Você acha mesmo que te escolheu? Ele te escolheu. E Ele te destinou para dar frutos, a fim de que tudo que você peça no nome de Jesus seja concedido a você. Esse é o destino dos que estão aqui nessa noite. Esse é o destino de quem está me assistindo pela internet. Declara comigo: eu fui destinado a dar frutos. Você que está na internet, escreve nos comentários: eu fui destinado a dar frutos. Você que está aqui, declara mais alto: eu fui destinado a dar frutos. E frutos que permaneçam. Agora se prepara. Por quê? Porque a partir de hoje, tudo que você começar a pedir, Deus vai começar a conceder. Cuidado quando abrir a boca diante de Deus, porque Ele vai te responder. Cuidado com o que você vai pedir, porque tudo que você pedir será concedido. Porque você está conectado na videira verdadeira. Se você estiver nessa videira e não estiver dando fruto, corta. Se estiver dando fruto, mais palavra para ser mais limpo e continuar dando mais fruto ainda. De uma coisa eu sei: Deus não vai perder você, porque Ele não admite perder nenhum dos seus. Nenhum dos seus é perdido. Quando Deus escolhe alguém, é para vencer. Tem um louvor que diz: com Cristo é vencer ou vencer. É isso mesmo. Com Cristo é vencer ou vencer. Então nosso desafio nessa noite é simplesmente dar frutos. Você consegue sair daqui hoje fazendo uma lista dos frutos que você precisa começar a dar? Senhor, eu vou parar de perturbar os outros, vou começar a dar paz. Eu vou parar de tirar dos outros, vou começar a dar alívio para os outros. Tem gente que fala assim: eu não tenho nada para fazer hoje, não tem nada para fazer. Visita um hospital do câncer. Ora pelas pessoas. Começa a ajudar alguém. Começa a dar frutos. Frutos que vão permanecer. Porque só assim você vai glorificar o nome de Deus. E qual é a recompensa de quem glorifica o nome de Deus? Pode pedir o que quiser, e ser-lhe-á concedido. Qual a recompensa de glorificar o nome de Deus? Pede tudo o que quiser, e eu te dou, diz o Senhor. Quantas pessoas tentaram começar uma igreja? Quantas pessoas falaram: eu tenho um chamado? Tentaram começar uma igreja e não deu certo. De alguma forma, nosso pastor, ao estar conectado na videira, deu fruto. E esse fruto deu a possibilidade dele pedir o que quisesse a Deus. Então o que vocês estão vivendo é fruto do pedido de alguém. E a sua família está congregando num lugar que foi pedido ao Senhor. E mais frutos ainda estão sendo gerados e vão continuar dando mais frutos. Porque quando dá fruto, Deus vem, passa a palavra limpa e dá mais ainda frutos. Então glorifique ao nome de Deus, porque assim como você é resposta de oração de alguém, muitos serão respostas da sua oração. Aplauda o Senhor os que creem. Eu desejo paz e prosperidade. Que Deus te abençoe. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho
não está nas palavras bonitas de Jesus. O poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.